Ok, então, pessoal, bom dia mais uma vez. Essa é mais uma ação de promoção de saúde da Fundação de Saúde do Trabalhador. Nosso intuito inicialmente era fazer um café com prosa, mas estamos aí num momento crítico, né, da nossa pandemia. Modificamos um pouco a estratégia, né? No novembro a gente queria fazer, como fizemos no Outubro Rosa, fazer um café e ter um momento de confraternização com quem pudesse comparecer, mas decidimos vir para o formato apenas online para a gente ter esse bate-papo, né? Mais do que a parte de socialização, o nosso objetivo principal é o conhecimento, é a troca de informações e de experiências, né? Então, a gente não poderia deixar de organizar e realizar esse evento mesmo com as limitações desse momento. E o nosso convidado, a gente não pensamos em outro nome que não fosse o dele, né? O Marcos é médico perito aqui do IFRJ, ele é médico de 2 unidades, tanto da reitoria quanto do campus Rio de Janeiro, e eu vou deixar que ele se apresente sua formação e já comece aí a sua apresentação. Marcos, agradeço de coração, você é uma pessoa sempre muito acessível, muito querido, e obrigada pela sua disponibilidade em participar com a gente aqui, dividir com a gente o seu conhecimento, todo o conhecimento que você tem acumulado aí durante os estudos, né, e durante a sua vivência profissional também. Fica à vontade, e aí você orienta o pessoal que está aqui te assistindo como que você prefere, se você Tudo que a bem. interação seja durante a apresentação ou apenas ao final. Ok. Bom dia, pessoas. Eu sou Marcos, eu sou médico do IFRJ. Eu só vou me autodescrever, eu sou um homem de pele preta, que tem barba, careca, gordo. Às vezes eu uso óculos na maior parte do tempo, estou com 2 lentes aqui, e para mim é sempre um prazer, agradeço a Larissa, a coordenadora da Saúde do Trabalhador, a toda a equipe, né? Dani, Fabiana, Fernanda, Fabiana Regolin, Daniela Zanotti, todo mundo, pessoal da Segurança do Trabalho. Isaura, não me esqueci de você. Leandro, que chegou aí agora, bom dia. Eu venho, nos últimos anos, estudando masculinidade, desde que chegou a entrada da pandemia, e tudo que eu procuro, na verdade, fazer em relação aos meus estudos, às coisas que eu escrevo, estão relacionadas às masculinidades, porque até mesmo o título daqui, né, o Saúde do Homem e Masculinidade, ele é uma crítica à crença, suposta crença, de que só existe um modelo de masculinidade. Então, hoje, eu vou trazer, eu estou com uma dificuldade técnica aqui, mas acho que vai dar certinho aqui o que eu estou tentando imaginar aqui de trocar. Não sei se trocou agora, porque eu estou em 2 telas, então. Eu vou trazer uma discussão que é a gente fazer uma inter-relação entre masculinidades, porque a masculinidade ela é plural, a saúde do homem e o câncer de próstata, já que a gente está no Novembro Azul. Lembrar de câncer de próstata ou de qualquer outro tipo de doença, ela não é específica, não é exclusiva só de um mês, é preciso ser lembrado, na verdade, o ano inteiro, mas como nesse mês especificamente é um mês de destaque para a questão do câncer de próstata, eu procurei fazer essa inter-relação entre a questão cultural da masculinidade, os efeitos na saúde desse homem e trazer uma discussão sobre o câncer de próstata. Vocês podem interromper a qualquer momento, se quiserem, podem falar no final. Eu sou bem leve em relação a essas questões, tá bom? E aí eu procuro... Vou mudar aqui agora? Deixa eu só mudar. Sim.
Tá bom. Não sei se mudou agora. É porque eu tenho que mudar também aqui no meu. Mudou, a gente está vendo. Mudou, né? Uhum. Isso. Então, eu começo dizendo que essa apresentação ela não tem nenhum tipo de pretensão de evidenciar a saúde do homem em detrimento da saúde da mulher. Assim também como não tem nenhum intuito de vitimizar o homem, porque a gente sabe que o homem ele é influenciador das suas próprias práticas, das suas condições de saúde, e que ele deve, sim, participar na discussão acerca da política de saúde no qual ele está inserido. Informação é saúde. Então, conhecimento é poder, informação é saúde, então é isso que a gente tenta trazer aqui. Importante dizer que cultural e socialmente, principalmente no Brasil, e não só, não é exclusivo do Brasil, mas eu vou falar do nosso lugar aqui de fala, o cuidado à saúde ele ainda é compreendido como uma dimensão do feminino. No imaginário da sociedade, ainda há a reafirmação de que o cuidado está no lugar do feminino. E aí o homem, a princípio, ele não faria parte desse tipo de discussão. Inclusive, eu que tenho 52 anos de idade, passei crescendo a vida vendo que era minha mãe responsável pela saúde, além dos filhos, além da saúde dela, ela era responsável pela saúde do meu pai, né? E em toda a comunidade a gente via isso, a mulher sempre, mais uma vez, sobrecarregada como sendo a cuidadora de todos, né? E enquanto o homem, a princípio, não teria nenhum tipo de responsabilidade e tendo uma dificuldade muito grande de reconhecer as suas necessidades voltadas à saúde. E com isso ele mascara as suas fragilidades, porque o homem é considerado como sendo uma pessoa forte, né? Uma pessoa invulnerável ao processo de adoecimento. E aí ele não considera a prevenção da saúde um critério predominante na sua vida, porque ele, como isso não foi culturalmente, né, colocado para ele, para a maioria dos homens, principalmente no Brasil, ele não vai procurar cuidados, não vai procurar um sistema de saúde para fazer, inclusive, a prevenção, né, porque a prevenção é tudo. Então, você tem inúmeras barreiras cultural que pega esse conceito de masculinidade e que coloca esse homem como sendo invulnerável. Ao mesmo tempo, esse homem ele não dá nenhum tipo de credibilidade, ou não dá muita credibilidade às orientações de profissionais de saúde. Quantas vezes um profissional de saúde está falando com o homem, ele, tá bom, entendeu? Depois eu vejo isso. Só que isso vai ter repercussões na sua vida pessoal e na sua saúde, e isso, mais à frente, vai ter uma repercussão na sua expectativa de vida. Né? E, ao mesmo tempo, também, dentro do campo profissional dos hospitais, dos consultórios, dos postos de saúde, a gente também tem essas barreiras, porque muitos profissionais de saúde têm uma postura inadequada em relação ao homem quando ele chega lá. A duração da consulta é muito rápida, em geral, porque também, como todos nós vivemos numa mesma sociedade, a gente acaba sendo contaminado por essa crença de que o homem, em geral, não tem muitas queixas, ou se ele fala pouco, o profissional de saúde, não vai explorar muito. Então, já que os homens foram ensinados a acreditar que eles são mais fortes do que as mulheres, seja no aspecto físico, emocional, psicológico, do ponto de vista profissional também, os profissionais que estão envolvidos nessa sociedade, eles acabam agindo também da mesma maneira. Né? E aí também acaba sendo uma barreira até para que esse homem, que às vezes pense diferente, ao chegar num campo da saúde, ele também se sinta até constrangido de colocar as suas fragilidades, as suas vulnerabilidades, e volta sempre para aquele lugar de que ele é sadio, de que ele é resistente, e acaba deixando em segundo plano uma medicina preventiva, um acompanhamento de saúde que é preventivo. Então, os cuidados à saúde do homem fica muito defasado. E isso é muito evidenciado por inúmeros textos da literatura
em saúde, e que fala que existe uma menor procura dos homens quando a gente compara com as mulheres. Só que isso vai ter uma série de repercussões, porque esses aspectos socioculturais de o homem tem medo de descobrir doença, os homens acham que nunca vão adoecer e por isso não se cuidam, o homem não procura o serviço de saúde e muitas vezes também não consegue o tratamento recomendado. Da maior parte das vezes, os homens estão mais expostos aos acidentes de trânsito e de trabalho, tem uma série de vulnerabilidades específicas que vão contribuir para, por exemplo, infecção por doenças sexualmente transmissíveis ou infecções sexualmente transmissíveis, barra infecção por HIV, AIDS, e o fato também de estarem envolvidos na maior parte das situações de violência fazem com que eles se tornem muito mais vulneráveis ao processo de adoecimento. Então, isso vai ter uma série de consequências na vida dessas pessoas, na vida desses homens, como um maior sofrimento, uma menor possibilidade de resolução da sua questão de saúde, um maior custo para o sistema de saúde, porque a gente precisa ter em mente que cuidar da saúde envolve recursos econômicos, e esses recursos eles são finitos, então isso também vai ter um custo muito grande para o sistema de saúde. Então, muitas doenças que poderiam ser evitadas se os homens procurassem o serviço com mais regularidade ou mais regularmente pela porta de entrada, seja do SUS ou de um sistema de saúde privado, seria muito melhor para toda uma sociedade. Então, como consequência, a gente consegue observar que os homens morrem mais do que as mulheres pelas principais causas de morte. Então, quando a gente pensa em violências, os homens são os principais atores na violência cometida contra mulheres, contra criança, contra os outros homens e contra eles mesmos. Então, você tem uma grande repercussão na saúde por uma questão sociocultural que vai impactar na expectativa de vida desse homem e na qualidade de vida que esse homem vai ter ao longo da sua existência. Eu só vou trocar aqui agora, eu vou mudar aqui. Deixa eu ver se mudei. O Brasil ele tem, na sua distribuição da população, em torno de 48,87% da população é composta por homens e 51,13% é composta pelas mulheres. Isso é um dado do IBGE de 2022, era o dado até sexta-feira, e eu vou mudar aqui. E em 2009, no governo, no segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi criada uma política nacional de atenção integral à saúde do homem. Essa política ela não existia, na época, ela só existia no Canadá, não existia nem nos Estados Unidos, que tem uma grande discussão sobre a questão da saúde pública, e aí o ministro José Gomes Temporão, junto com uma discussão com o Paulo Bus, propõe a criação dessa política, refletindo exatamente essa questão de gênero, essa questão da masculinidade, principalmente para a faixa etária entre 20 e 59 anos de idade, que tem esse comportamento muito, extremamente machista, originário dessa cultura, que faz com que o homem tenha complicações quando está doente ou que procure menos um serviço de saúde, que, ao mesmo tempo, ele seja um homem que é perpetrador, originário dessa violência contra as mulheres. Então, o professor José Gomes Temporão, numa das falas dele, num dos textos que eu me lembro que eu estava lendo, ele vai falar: um olhar seria o fato de que você tem política para a gravidez, para pré-natal, para os bebês, para as mães, para a mulher, para o idoso e para o adolescente. E para o homem, nada, não existia nada voltada para a saúde do homem. Então, nesse segundo mandato do governo Lula, a gente teve
um grande avanço, e aí começaram-se a ter muitos estudos em que colocavam os homens ao lado, né, a ter um lugar ao lado dos outros sujeitos, como as mulheres, como as crianças, como os adolescentes e como os idosos, já que esse homem ele era visto como um representante universal, né? Muito comum, né? A gente às vezes está falando uma coisa e a gente fala, mas o homem, entendeu? E a gente acha que o homem ele é um modelo universal de existência no mundo, né? E aí, só que quando a gente fala isso, a gente está excluindo todas as outras pessoas que estão ali, principalmente as mulheres, porque o homem é tido como um modelo universal, o representante universal da espécie humana. Em geral, um homem branco, europeu, estadunidense, heterossexual, como sendo um modelo. Tanto que, muitas vezes, quando um homem vai procura um sistema de saúde, os próprios profissionais de saúde pouco perguntam qual é a orientação sexual desse homem, partindo do princípio de que todos os homens são heterossexuais. Só que quando você não faz esse tipo de pergunta não é feita, isso pode ser determinante para que você possa entender toda uma questão de saúde daquela pessoa que está ali na nossa frente. Então, neste momento, no Brasil, os homens passam a ter um lugar ao lado dos outros sujeitos. Então, era uma política muito voltada para uma faixa etária entre 20 e 59 anos de idade. Tem uma preocupação muito grande com a questão do aumento da expectativa de vida e da redução dos índices de morbimortalidade, né, porque principalmente dessas causas preveníveis e evitáveis, como violências, acidentes de trânsito e uma série de outras doenças. Só vou mudar. E aí você tem essa política que foi criada em 2009, uma política nacional de atenção integral à saúde do homem. É importante que os homens deixem de lado o preconceito, porque cuidar da saúde é coisa de homem, é preciso entender que o homem ele é responsável, sim, pela sua própria saúde, e, além do mais, do impacto que isso causa na vida das mulheres que se colocam também nesse lugar por uma questão cultural, né? Muitas vezes as mulheres são criadas como sendo as cuidadoras dos homens, né? Então, a mulher ela é dona de casa, ela é uma profissional que trabalha fora, ela tem que cuidar do marido, ela tem tantas atividades que acaba sobrecarregando essa mulher. Isso também vai ter um impacto na própria saúde dessa mulher. Quando a gente olha, por exemplo, nas filas dos presídios, das pessoas que estão, dessa população que está encarcerada, e você faz uma comparação entre um presídio feminino, a quantidade de homens que estão numa fila para fazer uma visita é praticamente zero. Quando você vai ver num presídio masculino a quantidade de mulheres que estão lá para visitar os homens, sejam elas mães, esposas, namoradas, o que for, algum tipo de relação com ele, as filas são enormes, porque a mulher se coloca nesse lugar, ela é culturalmente colocada nesse lugar, né? Então, é preciso que os homens assumam o protagonismo sobre a sua própria saúde. E aí eu vou falar do câncer de próstata, já que o Novembro Azul ele é o mês dedicado, na verdade, não só ao câncer de próstata, mas a uma série de outros tumores geniturinários, mas eu optei por falar sobre o câncer de próstata porque já é um tema bem, bem grande, entendeu? Marcos? Oi. Você pode ampliar um pouquinho a visualização? Espera aí, deixa eu ampliar aqui. Só um minuto, Larissa, agora. Maior assim? Mais um pouquinho. Vou botar 250, espera aí. Isso, aí só centraliza. Espera aí que eu vou centralizar aqui. Para dar prioridade ao texto.
Ou eu vou fazer o seguinte, eu vou botar essa imagem aqui em destaque e Tá depois ótimo. eu puxo para lá. Tá. Entendeu? Isso eu vou subir um pouquinho aqui. Isso, eu subi um pouquinho. Aí ficou em evidência a próstata aqui. Né? Aí depois eu viro para lá. Tá bom? Deixe-me ver aqui. Então, eu vou falar sobre o câncer de próstata. É importante a gente dizer que eu não sei se a ponta do meu mouse... Vocês conseguem ver a ponta do meu mouse? Não. Não. Não, né? Então tá bom. Então não tem jeito. A próstata ela é uma glândula que localizada logo abaixo da bexiga, ela vai envolver algumas estruturas que estão ali, que é a uretra, que é um canal que vai ligar a bexiga ao orifício externo do pênis. Ela não é responsável pela ereção e nem pelo orgasmo em si, mas ela tem uma função muito, muito importante, que é produzir um líquido que vai compor o pênis. Então, quando a gente estuda a evolução do ser humano, os espermatozoides, em geral, quando eles saem sob a forma de uma secreção muito espessa. Se a gente pensar na nossa natureza e do ponto de vista da evolução, nós existimos para perpetuar a espécie. Então, quando se tem uma relação sexual, a princípio, se pensa de que, ao ocorrer a ejaculação, né, esses espermatozoides eles precisam sobreviver dentro do canal vaginal para que haja o encontro lá, e eu vou dizer óvulo, o nome não é óvulo, mas vou dizer mais comumente, mais popularmente, do óvulo com esses espermatozoides. Só que, se a gente pensar de como ele sai no início, muito grosso essa secreção, o que acaba acontecendo? A gente não teria a possibilidade, ou teria uma possibilidade muito menor de que esses espermatozoides sobrevivessem. Então, a próstata, ao produzir um líquido chamado líquido prostático, ele vai fazer com que esse líquido, onde esses espermatozoides estão, fiquem mais fluidos e permita uma movimentação maior desses espermatozoides. E aí, apenas isso. A próstata ela só existe em homens, e aí, assim, tem uma discussão um pouquinho mais à frente do que é ser homem ou do que é ser mulher, mas aí, vamos dizer, do ponto de vista mais tradicional, ela só vai existir em quem é do sexo masculino. Então, não existe nenhum tipo de mulher não teria próstata, né? Mulher no sentido só do sexo, né? Da presença ou não existência da vagina. E aí, deixa eu mudar aqui a posição. Espera aí só um minuto. Agora... eu acho que agora melhorou aqui, né, Larissa? Tá. Tá Aqui ótimo. dá para aparecer, né? Sim, Isso. estamos vendo. Tá. Então, de acordo com o Ministério da Saúde, né, o câncer de próstata ele é o mais incidente no homem, depois do câncer de pele, mas é um dos que mais matam os homens, só fica atrás do câncer de pulmão. De 2019 a 2021, foram mais de 47 mil óbitos por causa do câncer de próstata. Em 2021, foram registradas 16.055 mortes em decorrência do câncer de próstata. Já em 2022, dados até sexta-feira, 15.841 óbitos relacionados, e tem uma estimativa de novos casos, de 65 mil novos casos para os próximos anos. Ou seja, é uma doença extremamente importante, com um grande número de casos, e que precisa ser cuidado. Eu preciso dizer também que é importante, pessoas trans e pessoas travestis podem ter câncer de próstata, mais especificamente as mulheres trans.
porque se a gente pensar no sexo, na existência dessa glândula num corpo que se acredita ser lá atrás masculino, mas que a identidade ao longo da vida dessa pessoa mudou, que a identidade de gênero, como ela se vê, não vai invalidar a existência dessa glândula nesse corpo, né? Porque originalmente, vamos dizer assim, ela nasce com a próstata, mas ao longo da sua vida, em algum momento, ela passa a se identificar com outro gênero. Por isso que a gente vai chamar de pessoas trans. Pessoas cis são aquelas que se identificam com um gênero designado ao nascimento. Então, se nasceu lá com pênis, é considerado como homem, e ao longo da sua vida, essa pessoa ela se identifica como um homem. Então, ela é uma pessoa cis. Uma pessoa trans, não, ela vai se identificar com outro gênero. Então, ela nasce como sendo ou um homem ou uma mulher, e ao longo da sua vida ela se identifica com outro gênero, se for homem, com um gênero feminino, se for mulher, com um gênero masculino. Então, independente de ser uma mulher trans ou uma mulher travesti, porque é a travesti, não é o travesti, é a travesti, ela vai ter a próstata e também vai precisar desse cuidado dentro do sistema de saúde. Então, isso é importante também para a gente como profissional. E aí, na verdade, isso apareceria em dois momentos. A gente tem alguns fatores de risco. Um fator de risco, o principal aqui a gente vê, é a idade. O risco de ter câncer de próstata ele aumenta com a idade, principalmente após os 50 anos, em torno de 65% dos casos diagnosticados são após os 55, aos 65 anos de idade. É importante dizer para os homens negros que homens negros têm 2 vezes mais risco de ter câncer de próstata e de morrer por câncer de próstata. Existem estudos nos Estados Unidos, especificamente, que já demonstraram esse risco aumentado para os homens negros. No Brasil, existem estudos que conseguem já demonstrar que os homens negros morrem mais quando já têm um diagnóstico de câncer de próstata, e aí a gente precisa levar em consideração que, embora a população brasileira seja composta por em torno de 56% de pessoas negras, a desigualdade racial em saúde ela é muito presente no nosso país. Pessoas negras têm menos acesso ao sistema de saúde por inúmeras razões, seja ele num sistema de saúde público ou num sistema de saúde privado. Em geral, as pessoas negras fazem parte da camada mais pobre da população. Então, isso vai ter um impacto também na evolução dessa doença. Então, quando um homem negro vai descobrir um diagnóstico de câncer de próstata, geralmente esse diagnóstico ele é feito muito tardio, e quanto mais tarde a descoberta desse diagnóstico, maior as complicações que essa doença pode ocorrer. Ou seja, a doença sair do seu lugar original, que é a próstata, e acometer outros órgãos, como os ossos, como pulmão, como fígado, ou propriamente ter um avanço no local a ponto de inviabilizar o tratamento, ou, quando tem um tratamento, ter maiores complicações para essa pessoa. A obesidade também, a obesidade está relacionada a mais de 12 tipos de câncer, porque a obesidade ela é considerada um estado inflamatório crônico. Então, os estados inflamatórios crônicos estão relacionados ao desenvolvimento de inúmeros tipos de câncer nas pessoas, nos seres humanos. O sedentarismo, porque o sedentarismo, se uma pessoa tem pouca atividade física, acaba contribuindo também para o desenvolvimento de uma obesidade ou de um sobrepeso, e uma história familiar. História familiar também é extremamente importante. Caso a pessoa tenha mais de um parente de primeiro grau, ou seja, um pai, filho ou irmão, que teve câncer de próstata, incluindo parentes em 3 gerações, seja do mesmo lado, que seja materno
ou de um lado paterno da família, isso é importante a pessoa ficar em alerta, pessoas que tiveram alguém da família com um diagnóstico de câncer de próstata quando tinha 55 anos de idade ou menos, né? E pessoas também que tiveram alguém com diagnóstico de câncer de próstata e outros membros da família que foram diagnosticados com câncer de mama ou ovário ou pâncreas. E isso aqui está relacionado basicamente a uma alteração genética que algumas mulheres que fazem quando descobrem na sua família alguém que teve um câncer de mama muito cedo, que é um teste genético, e esses homens também têm a mesma alteração genética que vai fazer com que eles tenham um câncer de próstata numa idade muito mais precoce, mais cedo, e também com uma agressividade muito maior. Então, é importante sempre saber sobre a história de vida desse homem que está ali diante de nós, né? E dos próprios homens explorarem isso. Tem alguém? Quem foi dentro da minha família que teve câncer de próstata? E atenção sempre para os homens negros, já que a gente também está no mês da consciência, né, racial. Ontem, né, foi o dia, e aí é importante que os homens negros tenham esse tipo de noção, que também vai ter um impacto em como ele vai rastrear, e, em geral, o rastreamento começa mais cedo, que eu vou dizer um pouquinho lá na frente. Então, eu vou pular isso aqui. Quais são as queixas que, em geral, esses homens têm? Em geral, quando uma pessoa tem o câncer de próstata, por essa localização da próstata perto da bexiga, perto do reto que está ali, e em torno do canal por onde sai a urina, as queixas, em geral, estão relacionadas a uma dificuldade de urinar, uma demora em começar e terminar a urinar, porque se essa próstata está aumentada, ela vai abraçar esse canal, que se chama de uretra, por onde passa a urina, e vai fazer com que ou a urina fique represada por mais tempo ali dentro da bexiga, ou quando a pessoa decide urinar, ela vai ter que fazer mais força, já que tem algo fazendo compressão por onde essa urina vai passar, que se chama ali a uretra, por esse canal, ou vai fazer uma força a ponto suficiente de provocar um sangramento. Então, sangue na urina, diminuição do jato, já que o canal pode estar estreitado, uma necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou durante a noite, ou também, uma das queixas é a disfunção erétil. O homem acaba tendo um comprometimento na sua ereção, porque essa região... por essa região passam inúmeros nervos que transmitem, entendeu, para a região do pênis, quando existe essa excitação, o desejo, para dar o comando e dizer, agora está na hora de ter uma ereção. Né? Então, muitas vezes, quando essa próstata começa a aumentar, então toda aquela região onde ela está localizada acaba sendo comprometida. É preciso lembrar que essas queixas, elas também podem estar presentes em outras situações que são situações benignas, como um aumento da próstata que não está relacionado a um câncer, que é chamado de hiperplasia prostática benigna, ou uma infecção da próstata, que é chamado de prostatite. Né? Então, mas, na verdade, vai se investigar para poder fazer. Então, na presença de sinais e sintomas, recomenda-se a realização de exames para investigar o câncer de próstata. Né? Isso é fato, principalmente a partir dos 50 anos de idade. Então, como é que é feita essa investigação? Essa investigação ela é feita basicamente de duas formas inicialmente. A primeira forma é uma dosagem, que é um exame de sangue, que vai dosar o PSA total e o PSA livre. O PSA é uma substância que ela é produzida pela próstata e que ele está sob a forma total, porque ele é produzido pela próstata e sai ali no líquido prostático, e pouca quantidade escapa e vai para o sangue. Então, a gente consegue, ao fazer um exame de sangue, ter uma ideia de que tem uma quantidade dessa substância
livre no corpo. O normal é você ter a maior parte do PSA produzido só restrito à região da próstata, ao líquido prostático, e não uma quantidade de um PSA livre alto. Um PSA livre alto significa que tem alguma alteração ocorrendo nessa glândula prostática. Então, é preciso ficar atento. E uma outra questão é feita, que é um outro exame, que é feito de toque retal, que aí o toque retal é o grande tabu para os homens, porque na cultura machista do homem brasileiro, as pessoas acham que um toque retal é capaz de mudar a orientação sexual de uma pessoa, né? E isso é uma crença que se a gente fizer uma analogia com o que o nosso desgovernante genocida falou, enquanto em relação à vacina, que uma vacina ia fazer com que as pessoas virassem gay, se transformassem em jacaré, essa crença está no mesmo campo. Então, é uma fake news que existe. Eu tenho 52 anos de idade, já ouço isso desde que eu me entendo ali por gente, entendeu? Então, assim, imagine uma pessoa mais velha. Então, isso é um fator inibitório para que o homem vá buscar um cuidado para a sua própria saúde, porque ele acha que um toque retal vai mudar a sua orientação sexual, quando, na verdade, o toque retal ele é um exame complementar fundamental, porque uma pessoa ela pode ter um PSA normal e ter alterações que, quando se faz o toque, toca-se ali, esse dedo ele vai mostrar que ele está tocando a parte posterior da próstata e a parte lateral. Então, quando se faz o toque retal, você já se consegue perceber se tem algum tipo de alteração, seja na textura, seja no tamanho, porque a próstata é do tamanho de uma ameixa. Então, uma próstata aumentada, ela é percebida nesse toque retal. Então, uma alteração nesses dois exames, e esse exame deve ser feito anualmente, é importante para que a gente consiga ter uma detecção precoce do câncer de próstata, caso ele exista. Então, você tem, como eu falei, o PSA total e o PSA livre. Então, como existe uma relação que é de PSA livre para PSA total, isso é uma fórmula, vamos dizer assim, matemática, a relação entre o PSA livre, que é o numerador, e o PSA total, que é o denominador. Então, quanto maior a quantidade desse PSA livre, na verdade, ele vai dar um número muito alto, porque é uma relação direta dessa relação PSA livre e PSA total. Ou, se eu tiver uma quantidade muito baixa de PSA total, eu vou ter uma relação muito alta. E isso vai chamar a atenção do profissional de saúde que está acompanhando essa pessoa, esse homem, ao analisar esse resultado do exame. E aí, eu vou pular esse aqui, deixa eu pular aqui, porque aqui sai como tudo. É preciso lembrar que o diagnóstico de confirmação ele é feito pela biópsia, então vai lá, faz uma ultrassonografia transretal, entra ali pelo ânus, chega ao reto e com uma agulha tira alguns fragmentos, podem ser 8 ou 10 fragmentos. Pode ser por uma outra via? Pode também. Né? Às vezes vão se fazer por uma biópsia que a gente chama transperineal, que é essa região da pelve, e entra e chega-se até a próstata e tira determinados pedacinhos e vai mandar para estudo. Se o estudo, que é o diagnóstico confirmatório, disser que existe ali algum tipo de câncer de neoplasia maligna, é a confirmação de que existe essa doença. Tá? E aí você tem, como indicação dessa biópsia, um toque retal prostático alterado, um PSA que vai estar elevado, em geral o PSA vai entre 4, e aí um PSA entre 4 e 10, é preciso ficar em alerta e fazer, se você tiver diante de pessoas que têm grupo de risco, preste atenção também nesse PSA que está um pouco elevado até antes do 4, e aí a gente vai
pensar numa biópsia para essas pessoas do grupo de risco, principalmente. Então, quanto mais inicial a gente conseguir diagnosticar a doença, é uma doença que tem uma possibilidade de cura de 90%. Esses exames, seja o PSA, seja o toque retal, devem começar a ser feitos para os homens em geral a partir dos 50 anos de idade e para os homens negros a partir dos 45 anos de idade. E como prevenção, é preciso lembrar que uma dieta rica em frutas, verduras, legumes, cereais, entendeu? Ajuda a diminuir o risco de câncer de próstata, e não só de câncer de próstata, como também de várias outras doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, diabetes, uma série de doenças, diminui a possibilidade de sobrepeso, de obesidade, fazer atividade física em torno, pelo menos, de 30 minutos diário, se puder, manter o peso adequado à altura, diminuir o consumo de álcool e não fumar. Cigarro está associado enormemente a uma série de cânceres que podem surgir no corpo humano. Então, cuidar da saúde também é coisa de homem, né? Então, é muito importante. Deixa eu só tirar aqui uma coisa, e aí eu vou tentar colocar agora aqui, Larissa, vou interromper, e vou tentar... Como é que eu interromperia? Não sei. Eu queria botar esse videozinho. Vai nessa setinha, que tem uma caixinha e uma setinha para cima? Isso, vou tirar, parar. Aí eu vou botar esse aqui, vou partilhar esse aqui. Deixa eu ver, esse aqui. Não sei se dá para ver. Isso. E aí eu vou colocar... Espera aí. Eu estou mudando aqui. É porque era para ele ter feito isso, que as coisas iam aparecer mais... Curioso que agora foi, né? Agora foi. Não sei se vai dar para ver o vídeo. Não chora e não tem medo de nada. Porra, já ouvi isso quantas vezes. Claro que tem medo, eu sou homem e a minha coragem é saber admitir que eu tenho esse medo. Eu me cuido, faço atividade física, qualquer alteração da urina, sangue na urina. Eu corro com o médico, não tenho vergonha nenhuma de admitir isso, porque eu quero ter saúde por muito tempo para cuidar da minha mulher, do meu filho. Aliás, esse é o homem que eu proponho para mim. Que é mais que isso, velho. Bora lá. Foi? Não sei se deu para ouvir. Sim, conseguimos ver. Foi? Ver e ouvir. Isso. Então, vou parar aqui. E é isso.